Lucas, capítulo 11. Lucas 11, versículos de 1 a 4. Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 4. Está todo mundo bem? Ouvindo bem? Falando bem? Respirando bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aprender um pouquinho hoje sobre esse tema, né? O tema que eu quero trabalhar com você hoje é o privilégio de desenvolver uma vida de oração. O privilégio de desenvolver uma vida de oração. Olha o que está dizendo Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 4. Diz assim: Desta feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, ele, Jesus, os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos aqueles que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Mais um texto, João 16, 33. O último versículo aí do Evangelho do capítulo 16 de João. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vão ter aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, esse tema sobre oração é um tema pertinente para esta hora. Em todo o tempo, Deus tem buscado pessoas para estar na brecha. Há um texto que diz: busquei alguém que estivesse na brecha, mas não achei ninguém. Olha o quão difícil é esse tema nós colocarmos em prática o tempo todo, que é um tempo de oração, que é uma vida de oração. Nosso trabalho aqui tem sido despertar algumas coisas na vida da igreja, ou seja, fazer com que esse tema, oração, não fique no esquecimento. Essa prática importante da oração, essa prática de desenvolver uma vida relacional com Deus é extremamente importante. Lá atrás, agora e amanhã. O tempo todo, esse tema oração, ele se torna importante na vida da igreja. Na minha ótica, é um dos temas mais importantes e mais relevantes na vida, como desenvolver uma vida cristã autêntica, uma vida cristã vitoriosa. A gente fala muito sobre isso. Quero ter uma vida vitoriosa, quero passar por essa terra e não ter problema. Quem falou isso? O que nós lemos nesse texto de João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que Jesus já venceu todas elas. Jesus já passou por todas as fases, todas as etapas. E eu fiquei meditando nesse texto de Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. E como é fantástico essa observação que esse discípulo enxerga e vê. E é nesse texto que eu quero trazer algumas lições importantes para nós como igreja, para nós não ficarmos alheios ao que está acontecendo. Ao que está acontecendo na nossa vida particular e também com relação ao reino e este mundo também. Então, esse tema sobre crescer, né, nessa intensidade de volume de oração, isso é constante. Então, nós vamos devagarinho, fazendo de conta que não é comigo, a responsabilidade não é comigo, e vai
o mundo dando o seu segmento, a minha vida dando o segmento, e nós vamos acostumando e não precisamos mais orar mais. Quantos aqui desenvolvem uma vida de oração diária? Como vida cristã, quantos aqui? Para você já ir pensando, quanto tempo nós investimos em duas coisas que a gente sempre cobra aqui, não é para ser chato com você, mas é para despertar em você o desejo maior por comunhão com o nosso eterno Deus. Esse é o desejo. A igreja que pratica pelo menos essas duas fases na vida, né, que há duas etapas importantes para o crescimento e avanço da sua vida espiritual em Deus, na sua caminhada cristã: oração e palavra, palavra e oração. Isso é requisito importante na vida cristã. Eu não posso orar só no começo da minha conversão, quando você vem ali no primeiro amor, apaixonadíssimo, e vai para as vigílias, e vai para os montes, e desce monte, e você tem uma vida nutrida pela palavra e pela oração constante. E devagarinho, é como um casamento que também não pode acontecer isso. Esse deixar, amanhã eu cuido, mas é uma vida que eu e você precisamos desenvolver desde o nosso novo nascimento até a volta do Senhor. Nossa vida como casal, desde quando você conheceu a tua futura esposa, até que a morte o separe ou até que o Senhor venha. Então, esse nutrir, esse investimento precisa acontecer dia após dia. Eu não posso viver uma vida mais ou menos, senão esse relacionamento, ele se esfria. E com Deus é a mesma coisa, igreja. Nós temos procurado desenvolver isso nesses últimos tempos, de nos apaixonar novamente todo dia pela presença, esse desejo constante pela vida de Deus. É inadmissível passarmos uma eternidade com o Senhor e não começar aqui esse namoro, esse relacionamento, essa vida de pai e filho, filho e pai. É inadmissível não sentar na mesa com o meu pai, esquecer de ir na casa do pai. Então é algo prático que nós precisamos experimentar dia após dia, uma vida de oração. Eu anotei algumas coisas. Oração é comunhão com Deus. E é uma exposição dos sonhos e projetos para aprovação e concretização conforme a vontade de Deus. Primeira coisa, comunhão com Deus. A segunda coisa, eu vou colocar todos os meus sonhos, meus projetos, tudo que eu penso para Deus. Ele vai analisar, colocar na mesa e avaliar o que é bom, o que vai ser concretizado disso, segundo a sua vontade. Mas é por meio da oração. Essa prática da oração, ela é extremamente importante, irmãos. Nós precisamos desenvolver isso mais. Então, o objetivo aqui é instigar você mesmo, é cutucar você, colocar você, despertar você. O nosso tema esse ano é despertai, despertai, despertai para uma vida vitoriosa, despertai para uma vida cheia do Espírito Santo, despertai para uma plena convicção diante de Deus como noiva. Sou noiva, estou preparando, estou preparada, estou me preparando. Tudo isso está acontecendo. E os dias estão sendo complicados, difíceis, que na força do braço eu não vou dar conta. Na força do seu braço você não vai dar conta, você vai pirar. Então o que eu preciso fazer? Ir para o joelho, ir para a oração. E olha só o que esse discípulo observa quando Jesus estava orando. Olha só. Eu quero deixar uma frase com você, uma frase do evangelista Leonard Ravenhill, que diz o seguinte: nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Esse irmão
era um evangelista britânico. Ele falou isso por volta de 1907 até 1914. Um evangelista. Ele um homem de oração. Estava ali na frente de batalhas, conquistando almas para Jesus. Mas não tem conquistas se não tiver oração. Tudo que eu e você for fazer, se não passar pela mesa de Deus na oração, não tem realização. E se eu conquistar, eu conquistei na força do meu braço, isso não permanece. Então precisa entrar no aval de Deus a minha vida, porque antes nós pertencíamos a um outro reino. Hoje pertencemos ao reino eterno de Deus. Então eu tenho que buscar orientação segundo esse reino que eu estou vivendo. Eu não posso mais caminhar de acordo com o reino que eu andava antes. Então eu preciso passar em submissão ao meu Pai. E olha só. O que esse discípulo observou? Ele observou que Jesus estava orando. E o que ele pede, irmãos, me deixa assim fascinado. Ele pediu o seguinte: Jesus, me ensina a orar. Se você fosse um discípulo de Jesus, talvez, eu não sei qual deles que teve essa revelação, peça isso, me ensina a orar. Por que será que esse discípulo pediu isso? Eu acho que eu teria pedido poder. Eu acho que eu teria, como é que o Senhor ressuscita pessoas? Me ensina a ressuscitar pessoas. Mas esse discípulo pediu, me ensina a orar como os discípulos de João ensinaram os seus discípulos. Porque ele entendeu ali. Esse homem entendeu que, além da vida relacional que Jesus tinha com o Pai, ele entendeu que o segredo principal de Jesus era a vida relacional com Deus, e era o tempo de oração que Jesus tinha. Então, qual que era o segredo de Jesus? O tempo a sós com o Pai. O maior modelo de oração. Jesus era e é Deus. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Jesus precisaria de orar como Deus o tempo todo? Não. Porque ele já sabia, tinha o poder. Mas o que Jesus mais gostava de estar? Com o Pai. Se relacionando, se fortalecendo, se enchendo da sua bondade, se enchendo da sua graça, vendo Deus fazer e Ele fazendo. Esse era o segredo da vida de Jesus, o seu tempo de oração com o Pai. Era onde ele era nutrido constantemente através da sua vida de oração, de relacionamento com o Pai. Todo o tempo, irmão, você pode pegar a Bíblia ali no Novo Testamento, você vai ver a vida relacional de Jesus era oração. Resolvia os problemas? Resolvia. Mas antes ele se enchia, ele se nutria da presença gloriosa de Deus. Oração serve para isso. Em primeiro lugar, para você nutrir a sua vida da presença de Deus. Vida de Deus em você. Eu fico imaginando uma árvore. Vou usar aqui um exemplo de uma árvore. Uma árvore sem raiz, ela vai morrer. Porque o que nutre essa árvore são as raízes. Segurança, nutrição, fortalecimento são as raízes. E eu quero usar a raiz da árvore como oração. A vida cristã é como essa raiz da árvore. Eu vou com raízes profundas, buscando água e nutrientes necessários. Tempo de oração para nutrir a minha vida e me fazer sólido diante das circunstâncias, diante das situações, diante do dia a dia. Vida de oração, irmãos. Vida de oração. É a única forma da minha vida e da sua vida permanecer de pé. Você vai caçar em Deus
os nutrientes necessários. Você vai buscar comunhão com Deus, água necessária, vida necessária. Oração é a vida de Deus na minha vida. Oração é a vida de Deus na vida daqueles que precisam. Olha a importância que tem a oração na vida cristã. É uma responsabilidade de buscar esse tempo, de ter esse tempo. Hoje, infelizmente, as pessoas não têm tido tempo de gastar, aliás, de investir em tempo de oração. E os dias estão cada vez mais difíceis. São dias difíceis, que se eu não optar, se eu não escolher, se eu não dizer, eu preciso desse tempo a sós com Deus, eu vou ficar raquítico, eu vou perder a guerra. Quer ver um exemplo de oração que trouxe vitória para um povo? Quando Israel sai da terra do Egito, Moisés está ali conduzindo o povo de Deus para levar para a terra que mana leite e mel. Houve todo aquele atraso. Ali eles passaram por poucas e boas, passaram por sufoco, mas não por falta. Nunca faltou, demorava um pouquinho, mas vinha alimento, água. Deus sempre supriu. Deus não permitia que o seu povo passasse escassez, sim, mas falta não. E numa determinada hora, esse povo enfrenta uma guerra. Esse povo de Israel, ele não sabia guerrear, eles eram escravos. Eles não sabiam guerrear. Aí aparecem uns endemoniados amalequitas e vêm guerrear contra o povo de Israel. A Bíblia diz que naquele dia, enquanto Moisés estendia a mão, orando e intercedendo pelo povo israelense, aquele povo prevalecia. Moisés se cansou, abaixou a mão, os amalequitas começavam a enfrentar e dominar o povo de Israel. Moisés estendia a mão ao ponto de que Arão e Ur precisaram sentar Moisés numa pedra e segurar as mãos dele erguida, para que essa intercessão, para que essa oração causasse mudança e aquele povo israelita vencesse a guerra. E no final do texto, isso está lá em Êxodo capítulo 17, versículo de 11 a 13, como resultado disso, Josué aniquilou o exército de Amalequita naquela batalha, por causa de uma intercessão. Intercessão vai mudar a minha história e vai mudar a sua história, vai mudar a história da sua casa, vai mudar a história do seu trabalho, vai mudar a história da sua família. Deus age quando eu oro, quando a igreja ora, Deus responde. Oração, ela é poderosa em Deus, irmãos. É Deus quem age, é Deus quem muda, é Deus quem transforma. Mas se eu não tenho esse tempo de parar e orar, os benefícios vão sair pelos vão dos meus dedos. Esse tempo de oração é para todos, não é só para líderes, é para toda a igreja. Continuar sendo perseverante, continuar avançando, prosseguindo. Você vai orando e Deus vai abrindo caminhos. Nós experimentamos isso dia após dia. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse, a função dos soldados de Deus, dos filhos de Deus, é oração. Orar e orar e orar. Então eu quero deixar algumas dicas ou alguns benefícios daqueles que investem, não é aqueles que gastam tempo de oração. Quantas vigílias, irmãos, nós já passamos? Quanto tempo de oração nós já tivemos? E quem mais aproveita, quem mais é beneficiado, é quem está ali em comunhão com Deus, nas madrugadas, no dia a dia, nos final de tarde. Jesus ia para os vales, para os montes. Jesus estava orando em quase todos os lugares. Estava cansado, orando. Ia para outro lugar, passava um tempinho, ia orar.
ele ia se encher da presença do Abba Pai. E às vezes nós estamos na luta, no braço, na força humana. Não vai dar, irmãos. Nós não vamos chegar. Então o desafio para mim e para você, é a gente se encher da presença de Deus. Haja o que houver. Se não veio resposta na hora. Mas o importante é as suas orações estarem diante de Deus. Ele não despreza a oração de nenhum de nós. Ficam lá acumuladas, mas está acumulada. Tem incenso na botija, tem incenso que você já enviou as orações dos santos. E no momento oportuno, Deus então derrama a resposta da sua oração. Mas se não tem nada diante de Deus, e aí? Aí eu vou, irmão, ora por mim. Pelo amor de Deus, ora por mim. Mas eu e você precisamos aprender a desenvolver uma vida relacional com o Pai. Aí Ele vai informar para você os desejos do coração dEle. Ele vai ter o prazer de informar para você, de revelar para você os segredos do coração dEle, mas é através da oração. Aquele tempo que você tira também, né? São várias facetas aí da oração. Aquela oração que você entra no seu quarto secreto e no secreto Deus te responde em secreto. Mas eu estou falando dessa oração geral, de você buscar relacionamento com Deus. Não deixar que a circunstância te roube a paz. Mesmo naqueles momentos difíceis, onde você está enfrentando lutas, provas, no mundo tereis aflições. Não é por causa das aflições, das circunstâncias, que eu vou parar de orar, que eu vou abandonar o monte, que eu vou abandonar, porque a oração, o primeiro objetivo, é relacionamento com Deus, o dono de tudo. É Ele. E é esse tempo que nós precisamos resgatar dia a dia. Muitas vezes nós temos deixado Deus de lado, irmãos. A gente não ora. A gente não lê a palavra. E queremos ir morar no céu. Não tem lógica. Eu preciso conhecer o Deus que eu estou convivendo e vou continuar convivendo. Esse é o tempo da igreja. Se nutrir da presença poderosa de Deus. E é livre acesso. Ele falou, entra na minha presença. Se aproxima confiantemente. Jesus rasgou o véu. Jesus era somente os sacerdotes, os profetas. Uma vez no ano entrava. Hoje eu entro e fico. Não preciso entrar e sair. Mas a gente pode se aproximar e, Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui. Eu conheço irmãos que são assim, intercessores mesmo. E às vezes eles falam assim que, às vezes não tem assunto. De tanto que já orou, chega lá, tem dia que, ou tanto que já orou, às vezes não tem assunto mesmo, irmão. Você está meio aborrecido, está meio chateado, você vai chegar ali, Deus, eu estou aqui, porque eu sei que o Senhor está. E eu quero ficar quietinho aqui, só quem já sentou no colo do Pai? No colo do papai aqui. Sentar no colo do papai, encostar no peito dele ali. Os mais antigos é mais... Não, eu não fiz isso não. Mas uma grande maioria, queridos, uma coisa fantástica de pai para filho, de filho para pai, é quando você está passando pelas lutas e provas. Não somente isso, mas uma vida relacional de você ter essa aproximação, de sentar no colo do Pai, ter uma quietude de proteção. Papai te pega no colo, te protege. Esse é Deus, esse é Pai, esse te quer, te deseja, Ele te aquieta a alma, aquieta o coração. Tudo passa, o mundo cai ao seu redor e você está ali ouvindo simplesmente as batidas do coração do seu Deus. É gostoso demais. Isso é relacionamento. Jesus fazia isso, irmãos.
Em todo o tempo, Jesus corria para o Pai, nosso maior modelo de oração, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas o primeiro objetivo, relacionamento com Deus. Depois, talvez até ele iria resolver os problemas, como é que eu trato com esse discípulo, como é que eu trato com aquele. Mas o primeiro objetivo de Jesus era relacionar-se com o Pai. Ele deixou sua glória, saiu da sua glória, veio para essa terra. E, queridos, esse mundo é complicado. Se eu for na minha força, eu vou perder. Se a igreja for na força dela, nós vamos sucumbir. Nós precisamos aplicar essa receita, esse modelo de oração que Jesus deixou. E ele deixou um modelo, Pai Nosso, Pai, né? Que é o que ele ensinou aqui, Pai, santificado seja o teu nome. Talvez era o que Jesus fazia. João Batista fazia, ensinou para os seus discípulos. Um modelo, mas isso não é uma reza. Isso é um esboço, né, de você ter ali horas e horas. Oh, meu papaizinho, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso, como é bom estar na sua presença, como eu gosto desse tempo. E a gente perdeu isso, irmãos. E o diabo gosta disso, quando a gente perde a vida relacional com o Pai. Aí ele entra e vai fazer a maior bagunça na nossa vida. Porque eu e você precisamos dessa nutrição, dessa vida de Deus habitando em nós. Então eu quero deixar para você aí, né, alguns resultados de uma vida de oração. Alguns resultados de uma vida de oração. Primeiro, quem prioriza mais tempo orando, cansa menos. Quem prioriza mais tempo orando, cansa menos. A gente vai cansar menos, porque a gente entende que o Pai vai resolver a situação. Porque nós estamos apresentando para o Pai. Olha o que está dizendo aí, esse texto de Mateus 11, 28 a 30, diz assim, ó, ninguém jamais trabalhou tanto quanto Jesus. E ainda assim ele dizia, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Na vida relacional, a gente aprende isso. Eu vou no braço? Não, eu vou para Ele. Quando nós aprendemos quando nós temos essa atitude de pessoas que se relacionam, que comunga, que está constantemente se relacionando com Deus, é isso que nós vamos entender. Eu não consigo levar, então eu vou me submeter o meu fardo pesado ao fardo suave de Jesus. Vou fazer uma troca. E Ele que propôs isso. Então, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus tinha disposição, porque Ele vivia em constante comunhão com o Pai. Da mesma forma acontece com o cristão. Quem ora mais, tem mais ânimo e perseverança. Porque a gente entrega. Não sou eu mais que levo o fardo. Jesus resolveu levar para mim. Qual é a outra coisa que eu encontro nesse resultado de intimidade da vida relacional na oração? Quem ora tem mais força para vencer as dificuldades. Quem ora tem mais força para vencer as dificuldades. Isso é um benefício de quem está numa vida relacional com Deus. Ele resolve seu casamento, seu trabalho, as nossas crises emocionais, crises conjugais, crises ministeriais. Eu vou resolver eu mesmo no braço? Não vou, irmão. Já foi o tempo. Não somos mais carnais, e sim espirituais. Se nós não somos mais carnais, então as minhas armas não são carnais, e sim espirituais. Segunda carta aos Coríntios fala a respeito disso. Para que eu vou ficar brigando com carne e sangue? Me degladiando, tentando provar. Não, Deus, eu estou com essa situação aqui. Intervém para mim. Resolve para mim. Se eu for resolver, vai dar problema. Então, apresenta ao Pai
através da oração. Então, Isaías falou um pouquinho sobre isso. Há uma frase que diz, essa frase também é de um autor cristão, de um autor desconhecido, mas é uma frase cristã. Quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante de nenhuma dificuldade. Quem se ajoelha diante de Deus não se prostra ou diante de qualquer dificuldade. Então, primeiro, a situação vem, eu me ajoelho, Deus, preciso da tua intervenção. É uma frase. O texto bíblico declara, o texto de Isaías 40, né? Isaías 40, verso 29 a 31. O texto declara, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A regra é muito simples, meus irmãos. Quanto maior forem as dificuldades, mais precisaremos intensificar as nossas orações. No mundo tereis aflições, resolva no braço. É isso? Não. No mundo tereis aflições. Mas tem alguém que peleja a sua peleja. Você não tem que... A sua peleja é orar, é relacionamento com Deus, é vida com Deus. Querido, eu quero te desafiar. Você praticar mais oração. De você ir mais para Deus, investir mais tempo em oração, participar das vigílias, participar dos cultos de oração, ciclos de oração, movimentos. Oração, estou dentro. Monte, estou dentro. Comece a participar disso. Busque se incendiar por desejo da presença de Deus. Porque aí essa intensificação da manifestação da glória de Deus só vem sobre a nossa vida se eu desejar, se eu começar a ir atrás, se eu querer mais de Deus. Deus vem na minha vida. E não vem com pouco não, Ele vem com muita vontade de nos abençoar, de nos encher da manifestação da glória, porque a terra precisa estar cheia da sua glória. Através de que jeito? Está tudo bem, não precisa não. Para que orar, para quê? O mundo está desabando, meus irmãos. E Deus só vai mudar a história quando a igreja se posiciona. Estou dizendo igreja individual. Irmãos, o seu vizinho, passando pelas lutas, pelas provas, pessoas endemoniadas, pessoas lá no seu trabalho, criticando, sendo malfeitores sobre você. Então aí você vai no braço com ele. Não. Além de você ser luz e sal, você vai interceder, mesmo que ele queira o seu mal. Intercessão, oração vai mudar a história dentro da minha casa, fora da minha casa, vai mudar o meu bairro, vai mudar a nossa cidade, vai mudar o nosso estado, vai mudar o nosso Brasil. Oração, a igreja despertada para isso, é responsabilidade individual, de relacionamento com Deus. Deus vai revelar os segredos do seu coração. De que forma, irmãos? Quando eu começar a permanecer diante da sua presença, e falando a mesma linguagem, nutrindo, Deus, qual é a sua vontade? Qual é o teu desejo? E Deus vai começar, aí você vai começar a orar, e Deus vai começar a mexer, Deus vai começar a mudar e transformar ao seu redor. É através da oração, Deus quer fazer. Mas precisa haver isso em nós, esse desejo de que Deus mude a minha vida e as circunstâncias. Então, nós precisamos desse tempo de oração. E é uma pergunta para você. Nós temos cristãos aqui, crentes de todas as épocas, uns de 10 anos, 30 anos, 40 anos, 5 anos, 1 ano. Quantas vezes, através da oração, Deus já mudou alguma história na sua vida? Quantas vezes, através da oração, Deus mudou alguma coisa na sua vida? Inúmeras, irmãos. Talvez teve coisas que ainda Deus não derramou a resposta, mas o seu pedido está lá diante do trono da graça. Houve e há um pedido. E no tempo de Deus a resposta vem.
Nenhuma oração fica esquecida diante de Deus. Deus guarda. E na hora certa, Ele responde. Mais um benefício daqueles que oram, daqueles que investem tempo orando. E eu espero que depois dessa ministração, você comece a praticar mais oração na sua vida e trabalhar menos pelejando para conquistar coisas. Ora, coloca diante de Deus, Deus sonha com Deus os seus planos, os seus sonhos, e Deus vai sonhar com você e vai te dar uma resposta. Mas como filho de Deus, nós temos um relacionamento com esse Deus. Então, mais um resultado daqueles que têm uma vida de oração. Quem ora vai sempre produzir mais. Quem ora vai produzir mais. E tem um exemplo muito legal de Eclesiastes capítulo 10, vai falar sobre o machado embotado, machado que não... Sabe aqueles machados que a gente no sítio usava muito isso, machado para cortar lenha, e de vez em quando você esquecia o machado ou não queria pegar no cabo do machado. Aí você encostava ele lá num canto e ele ficava enferrujado, não tinha corte. Não tinha corte. Então, é que nem a nossa vida, quando no tempo de oração, nós nos tornamos um machado sem corte. E aí vai ser sempre na força nossa. Eu vou ter que, para cortar uma árvore, eu vou ter que gastar 2 horas. Mas um crente afiado, na oração, na intimidade com Deus, ele vai apenas bater 2 vezes e a árvore, a situação vai cair. Eu vou me esforçar menos com a minha vida afiada em Deus. Oração é o resultado de uma vida vitoriosa. Uma vida que garante vitória através da oração. Se eu oro, Deus faz. Se eu não oro, eu faço. É na minha força. Então, eis uma verdade, que o inimigo não quer que o cristão descubra. Quem ora mais, produz mais facilidade e eficácia, ou eficiência. O machado da oração precisa sempre estar afiado. Precisamos permanecer ligados a Jesus por meio da oração. Precisamos permanecer ligados a Jesus por meio da oração. E por último, irmãos, o benefício da oração na vida daqueles que exercem, que têm uma vida prática de oração. Não é a oração do almoço. Pai, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. E tem a oração também daqueles que são mais rápidos ainda, geralmente os adolescentes, né? Uma vez o meu sobrinho, o Vitex, falou: não, pastor, não é assim que ora não, o senhor está orando muito devagar, na hora do almoço tem que ser rápido, está todo mundo com fome. Aí ele falou assim: eu vou ensinar o senhor nessa oração. Jesus, o Senhor é joia, abençoe a boia. Eu falei assim: meu Deus do céu, é só o que me faltava. Jesus, o Senhor é joia, abençoe a boia. Essa eu falei assim, essa agora, aí ninguém ora mais. Então, irmãos, a oração precisa ser constante na minha e na sua vida. Não é essa oração relâmpago. Aquela oração que às vezes Deus nem... A hora que Deus ia prestar atenção, acabou a oração. Eu estou falando de oração relacional. Vai produzir o caráter e a beleza do Cristo que nós servimos. Circunstâncias vão vir. Não é você que vai vencer a circunstância no braço. É você ir para o joelho, é você reunir com irmãos. Falar: irmãos, ora por essa situação. Ajuda eu, reparte esse fardo comigo. Eu quero repartir esse fardo com você.
É essa oração que vai causar mudança e transformação na vida da igreja. E nós aguentarmos o rojão que vier para vir, que está vindo. Jesus profetizou isso já. Nós vamos ter as tribulações. Mas nele, nós somos mais que vencedores. Mas eu preciso ter lá diante do trono da graça as minhas orações, meu tempo a sós com Ele. É isso que vai me fortalecer a minha vida. E por último benefício, quem ora manifesta mais os frutos do Espírito Santo. Quem ora mais manifesta os frutos do Espírito Santo. Isso está lá em Gálatas capítulo 22, versículo 23. Quanto mais perto de Deus estivermos, mais manifestaremos o fruto do Espírito em nossas vidas. O melhor meio que o cristão tem para aproximar de Deus é cultivando uma vida de oração. Cultive uma vida de oração. Peça para o Espírito Santo te despertar. Não pare de orar. Continue orando, clamando por mudanças, por transformações. Mas não deixe de orar. Esse é o papel meu e seu. Não é papel só de liderança, mas é o papel da igreja. Ora por mim, ora pelos pastores, ora pelos ministérios, ora para que Jesus volte. Mas antes dele voltar, que salve quem tem que salvar. Mas é essa linguagem que nós aprendemos no tempo de oração. Relacionamento, queridos. Então, por favor, busque um avivamento na oração de intimidade com Deus. E eu te garanto que a sua vida vai você vai levantar como um foguete, você vai subir mais alto. Por causa dessa vida relacional com Deus. Não chega só na presença de Deus, naquele tempo que está passando necessidade, e o Deus tem misericórdia, estou passando, Deus resolve ser tchau, valeu Deus. Não, mas aprenda a se relacionar com Deus, e você terá uma vida vitoriosa, em qualquer área, irmãos. Não é você que faz, nosso papel é simples, é orar, entregar e esperar, e conhecer o coração de Deus. Mas o maior objetivo da oração é conhecer o caráter, conhecer a beleza, conhecer a eternidade, conhecer o Deus que nós servimos. Amém? Já chega. Eu só quero que você pratique. Se você praticar isso, para mim, valeu. Orar. O que é orar? Fala com Deus. Marca um tempo com Ele. Fala, Pai, eu quero te conhecer. Só fala isso. Pai, eu quero te conhecer. Eu andei parado por um tempo, estou meio aqui desanimado, mas não desanima não, irmãos. O desânimo vem para te levar mais para baixo ainda. E Deus quer que você ande por cima, mesmo com circunstâncias terríveis. Fica em Deus, fica em Deus, fica em Deus. Não tem resposta. Jesus muitas vezes não teve resposta. No Getsemane, ele não teve resposta. Na cruz, ele não teve resposta. Mas por que ele permaneceu? Por causa da vida em Deus. Eu e você, tem coisa que nós não vamos ter resposta aqui. Mas fica em Deus, que lá você vai ter uma resposta. Mas não saia da presença dEle. Busque esse avivamento, esse desejo pela presença do Senhor. Curva a tua fronte. Põe a tua mão sobre o teu coração. E seja muito sincero agora, se você quiser. Fala assim para Deus: Pai, aquele discípulo desejou profundamente o que o Senhor tinha, que era uma vida relacional com o Pai.
E ele talvez foi o único que, em nome de todos, foi lá pedir. Mas nesta noite nós queremos essa mesma atitude desse discípulo. Senhor, ensina-nos a orar. O Senhor não é apaixonado por nós. O Senhor nos ama intensamente. E muitas vezes nós não te amamos. Nós só estamos interessados, às vezes, de passar um tempo com o Senhor. Talvez só aqui na terra, mas não é esse o objetivo do Senhor. O objetivo do Senhor é de nós irmos morar para sempre com o Senhor. Então, Pai, ensina-nos a orar. Tua palavra diz lá em Romanos, capítulo 5, verso 8, que nós não sabemos orar como convém. Mas o Teu Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, falando uma linguagem que eu não entendo, mas o Senhor entende. Deus, nós estamos cansados de religião. Nós estamos cansados, Deus, às vezes de achar que nós te conhecemos e achar que nós já experimentamos o suficiente, mas o Senhor é uma fonte inesgotável. E o seu maior desejo é esse encontro, um dia, proporcionar esse encontro, Deus, do seu filho, o noivo com a noiva. E nós não queremos chegar aí e te conhecer mais ou menos. Espírito Santo, é contigo. Espírito Santo, é contigo. Precisa mudar a nossa realidade, Senhor. Precisa mudar a nossa forma de te enxergar, Deus. Às vezes, nós não te queremos. Muda a nossa história, Senhor, e nos faça uma igreja apaixonada por Ti. Faça uma igreja que sonha os Teus sonhos, que quer ver esse bairro sendo salvo, quer ver a nossa família sendo salva, quer ver os nossos filhos sendo salvos. Nós queremos, Deus, de fato, entrar no Santo dos Santos e entregar a Deus todos os dias uma vida relacional, porque nós queremos. Eu quero. Vem sobre a Tua igreja, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Tira toda a cinza, sopra de sobre nós, Deus, toda a religiosidade, toda a incredulidade, todo o espírito de divisão, de contenda, de maledicência. Sopra sobre nós, tira essa cinza, Deus, essa cinza do cansaço. Muitas vezes falta motivação. Vem sobre a igreja. Eu coloco a minha vida diante do Senhor, Deus. Eu quero ter fome e sede da Tua presença. Quero que a Tua igreja também, Deus, tenha fome e sede da Tua presença. Que o Senhor comece a despertar, Deus, a muitos aqui, nesse dom de intercessores, nesse dom de orar, colocar, Deus, diante do Senhor, pessoas que já foram muito frutíferas em áreas da oração, da intercessão. Ressuscita isso de volta. Ressuscita isso de volta. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Eles não são mais esse machado sem corte, embotado. Afia, Deus, esse machado hoje. Afia esse machado agora. E que eles recebam isso agora onde eles estão. Esse renovo desse ministério de intercessório. Mas acima de tudo esse ministério, Deus, além do ministério de reconciliação, mas esse ministério de amor para contigo, de desejo de te conhecer. Vem sobre a Tua igreja, Senhor. Ela é sua noiva, é sua noiva. Traz um avivamento, Senhor, nessa área de oração e palavra, palavra e oração, oração e palavra e oração. Sopra, Espírito Santo.